Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, companheiros de jornada. Aqui nos encontramos mais uma vez, nesta página virtual do Grupo Espírita Libertação, que fica localizado em Trindade, no estado de Goiás, Brasil, região metropolitana de Goiânia, capital do estado de Goiás. Aqui nos encontramos para atendermos a mais um compromisso pré-agendado com esta casa, para mais uma palestra pública online, ainda realizando as nossas atividades à distância, devido às restrições impostas a todos nós, a pandemia do novo coronavírus, que tem modificado a nossa vida, o nosso modo de agir. Então aqui nos encontramos mesmo à distância para atendermos a mais este compromisso pré-agendado. E por isso agradecemos imensamente, em primeiro lugar e acima de tudo, a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, de infinita misericórdia, de infinito amor, de infinita justiça. Gratidão imensa a Deus pela vida. Gratidão imensa a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Aos espíritos amigos agradecemos também imensamente pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês que vão chegando e se conectando, companheiros, amigos de jornada deste Grupo Espírita Libertação. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio do tempo para aprendermos um pouco mais acerca dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Enquanto os companheiros vão chegando e se conectando aqui conosco, iremos ouvir duas músicas de Fernando Sabino, que cantará para nós, para a nossa harmonização, para a nossa alegria. Então, em primeiro lugar, ele cantará um hino a Emmanuel, a Jesus, a Kardec. E na sequência ele cantará uma outra música que é uma verdadeira prece. São belíssimas melodias. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Ouçamos Fernando Sabino. Na sequência faremos uma leitura do livro Minutos de Sabedoria. Após faremos a prece. E na sequência faremos a nossa exposição. Cantam os pássaros nas matas, brilham as estrelas no infinito, correm os rios em cascadas sobre os seus leitos de granito. Cantam o sol, também a lua, cantam a terra, o céu e o mar. Para mim não há maior felicidade em poder também assim cantar. Viva Jesus, nosso Mestre e Senhor. Viva Emmanuel, nosso guia e protetor. Viva Kardec, o codificador do Espiritismo, a doutrina do amor. Este conjunto de beleza que nos encanta e nos seduz, vozes de toda a natureza, sob a regência de Jesus. Esta bendita sinfonia que
vivifica o amor. O universo vibra e canta noite e dia em louvor ao nosso Criador. Viva Jesus, nosso Mestre e Senhor. Viva Emmanuel, nosso guia e protetor. Viva Kardec, o codificador do Espiritismo, a doutrina do amor. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz que nos sentimos aqui e aqui em vibrações fraternais, fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz que nos sentimos aqui e aqui em vibrações fraternais, fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Belíssimas melodias de Fernando Sabino, fazendo aqui a nossa harmonização neste momento. Então aqui nos encontramos mais uma vez, meus irmãos. Uma boa noite a todos esses companheiros que chegaram após realizarmos a abertura. Então sejam todos bem-vindos. Neste momento faremos a leitura de uma mensagem do livro Minutos de Sabedoria. É a mensagem de número 176. E pedimos a todos os companheiros que aqui se fazem presentes, que participam de outros grupos, que compartilhem esta página, que compartilhem esta exposição para que outros companheiros possam também ter acesso às informações sobre as quais faremos comentários aqui esta noite. Compartilhem ao máximo, pratiquem esta caridade para com a doutrina espírita. Então aqui, Carlos Torres Pastorino nos diz o seguinte sobre o motivo de nos encontrarmos aqui na Terra. Então ele nos diz assim: convença-se de que o mundo não é um parque de recreio. Não estamos aqui a passeio. É um ambiente de trabalho. Não é um feriado que nos tenha sido dado para repousar.
mas um curso de aprendizado intensivo. Então não estamos aqui na Terra em passeio, não estamos curtindo um feriado, estamos aqui em trabalho e a trabalho. Procure, pois, em aprender o máximo, aplicando à sua vida o maior mandamento. Ame a todos indistintamente e verá a felicidade morar dentro de seu coração. E aí ele encerra dizendo: viva, dando um exemplo vivo de amor em todas as suas ações. Então que possamos nos esforçar para colocarmos em prática estes ensinamentos, estas palavras nesta mensagem curta, mas profunda de Carlos Torres Pastorino. Então, neste momento, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos carnais para abrirmos um tanto mais a nossa visão espiritual, agradecendo mais uma vez a Deus, em especial pelo dom da vida, agradecendo a Jesus de Nazaré pelos belíssimos ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada em suas biografias que nós conhecemos como evangelhos. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que todos nós que aqui nos encontramos neste momento reunidos nesta sala virtual, neste centro espírita virtual, possamos receber o amparo, a assistência, a proteção de que estejamos necessitando, bem como aqueles nossos companheiros de jornada mais necessitados do que nós. E ainda rogamos, Senhor Jesus, neste momento, pelos trabalhadores da saúde, que continuam lutando bravamente para salvar vidas, que todos possam receber o amparo, a proteção, a assistência de que necessitam também, ainda neste momento. Gratidão, Jesus, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Mais uma vez, muito obrigado a todos, uma boa noite. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Então aqui nos encontramos para atendermos de uma forma muito feliz a mais este compromisso pré-agendado com o Grupo Espírita Libertação, casa a qual eu estive ligado a trabalho por mais de uma década aqui na região metropolitana de Goiânia, em Trindade, no estado de Goiás. Então, nesta casa, neste Grupo Espírita Libertação, eu tive a oportunidade de aprender muito. Não aprendemos tanto assim, mas com certeza muitas oportunidades de aprendizado nos foram ofertadas. E aqui nos encontramos mais uma vez, atendendo a mais este compromisso e agradecendo por mais esta oportunidade de trabalho, de reflexão, de aprendizado. Recebam todos os trabalhadores, frequentadores do Grupo Espírita Libertação, o meu abraço fraternal e de eterna gratidão. E a todos os companheiros de outros centros espíritas, de outros grupos espíritas espalhados pelo Brasil, quiçá pelo mundo, que aqui se encontram nesta página virtual neste momento, recebam também o meu abraço fraternal e de gratidão pela presença. Sejam todos bem-vindos. E hoje aqui nos encontramos para conversarmos acerca do capítulo 110 do livro Pão Nosso, de autoria do Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, que tem como título Magnetismo Pessoal. Então aqui Emmanuel, neste capítulo 110, ele nos traz belíssimos esclarecimentos acerca do magnetismo pessoal, em especial o magnetismo pessoal de Jesus. E aí nós fazemos já de início um questionamento. Será que nós que aqui nos encontramos neste momento reunidos nesta sala virtual, será que nós temos pelo menos uma noção assim aproximada do verdadeiro magnetismo pessoal de um espírito da envergadura de Jesus de Nazaré? E o nosso magnetismo pessoal, como está? Será que nós estamos verdadeiramente trabalhando como deveríamos trabalhar para nos equilibrarmos ou nos reequilibrarmos para que possamos cada vez mais ter um magnetismo pessoal mais puro, mais equilibrado, mais direcionado para a prática do bem? Assim como Jesus direcionou e continua direcionando o seu magnetismo pessoal que abarca todo o orbe terrestre? Então aqui
Emmanuel, ele tece comentários a um versículo anotado por Lucas. E aí, para nos situarmos nesta anotação de Lucas, iremos ler outros trechos que antecedem ao versículo que Emmanuel tece comentários. Então aqui nos diz Lucas da seguinte maneira: descendo com eles, ficou em pé sobre um lugar plano. Uma numerosa multidão de discípulos dele e uma numerosa turba de discípulos dele e uma numerosa multidão de povo de toda a Judéia, de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvir e serem curados das suas doenças. Então aqui Lucas nos fala que uma enorme multidão se reunia em volta de Jesus, e os atormentados por espíritos impuros também eram curados, e a turba toda procurava tocar nele, porque dele saía poder e curava a todos. E exatamente este versículo, que é do capítulo 6, versículo 19 de Lucas, que Emmanuel inseriu neste capítulo 110 do livro Pão Nosso, para tecer as suas reflexões acerca do magnetismo pessoal de Jesus. Mas antes de chegarmos no capítulo 110, é importante que lembremos, conforme a anotação da Federação Espírita Brasileira, no livro O Evangelho por Emmanuel, onde Emmanuel tece comentários acerca de vários versículos, aí a Federação enfeixou em um livro que deu este título, Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho de Lucas. Então a Federação reuniu em livros os comentários de Emmanuel, de todos os evangelistas e também das cartas de Paulo. E aí eles nos dizem que Lucas é o terceiro evangelho, é também o mais extenso evangelho que nós temos no Novo Testamento, com 1151 versículos. E aí nos dizem ainda que se a mensagem do Cristo é um poema imortal, a sensibilidade de Lucas registra-o em sua mais formosa expressão, mesmo quando toma de empréstimo narrativas presentes em Marcos ou Mateus. Não raro as enfeixa numa forma literária mais elaborada e detalhada, porque Lucas era o mais culto dos discípulos de Jesus, dos evangelistas. Lucas era o mais letrado, ele conhecia bem, principalmente o grego. Então aqui por isso que ele nos fala que Lucas reunia estes e enfeixava de uma forma literária mais elaborada e detalhada. E para entendermos um pouco acerca de Lucas, é importante que busquemos de uma forma rápida no livro Paulo e Estevão. Lá no livro Paulo e Estevão, no capítulo 8º da segunda parte do livro Paulo e Estevão, na época em que Paulo esteve preso por mais de 2 anos na cidade de Cesareia, antes de ser levado para Roma, então ele tem uma conversa com Lucas, onde ele fala a Lucas do projeto que ele tinha de escrever uma biografia de Jesus, mas que naquele momento ele estava impedido. Então ele incumbe Lucas de fazer este trabalho por ele, um trabalho que já estava bem rascunhado, já estava bem adiantado. Então Lucas visita Maria de Nazaré em Éfeso para colher mais detalhes acerca da sua vida e da vida de Jesus e elabora o evangelho que seria de Paulo, o evangelho que ficou sendo de Lucas. E após ele entregar o trabalho a Paulo, que ficou muito satisfeito com o trabalho que ele tinha realizado, Paulo ainda o incumbiu de contar a história dos evangelistas. E aí nasceu também, pelas mãos de Lucas, os Atos dos Apóstolos. Então isto nós encontramos no livro Paulo e Estevão. E aí nós chegamos no capítulo 110, do livro Pão Nosso, onde Emmanuel começa as suas reflexões nos dizendo da seguinte maneira: na atualidade, observamos toda uma pleia de espiritualistas eminentes espalhando conceitos relativos ao magnetismo pessoal,
com tamanha estranheza, qual se estivéssemos perante verdadeira novidade do século XIX. Então aqui Emmanuel começa chamando a atenção que uma pleiade enorme, ou seja, uma quantidade enorme de espiritualistas eminentes espalham conceitos relativos ao magnetismo como se fosse uma novidade, como se fosse algo ali de última hora que tivesse sido descoberto, que ninguém soubesse da existência do magnetismo. E aí ele nos fala na sequência que tal serviço de investigação e divulgação dos poderes ocultos do homem representa valioso concurso na obra educativa presente e do futuro. Então aqui ele nos chama a atenção que precisamos sim investigar e divulgar também esses poderes ocultos do homem, mas nós precisamos, sem sombra de dúvida, usar toda esta obra educativa para o presente e para o futuro, porque o magnetismo não é coisa de agora, nós não chegamos a este ponto em relação ao magnetismo como se ele fosse de agora. Não, de forma alguma. O magnetismo está aqui na Terra conosco desde quando nós chegamos à Terra, porque o magnetismo ele faz parte da nossa vida, ele faz parte do ser imortal. Então, neste caso, sem sombra de dúvida, que é preciso que estudemos, é preciso que nós busquemos constantemente, conforme nos chama a atenção, Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, neste caso, sem sombra de dúvida, que é preciso que nós busquemos constantemente esta verdade para nós sairmos das trevas da ignorância. E aí Emmanuel acrescenta dizendo o seguinte: no entanto, é preciso lembrar que a edificação não é nova. Então aqui ele nos chama a atenção que esta edificação, com base no magnetismo, ela não é nova, ela é antiga. É antiga assim como o homem aqui na Terra. E aí ele nos fala das bases principais que nós temos que levar em consideração para praticarmos, para estudarmos e praticarmos o magnetismo de uma forma correta, de uma forma pura. E aí ele nos diz o seguinte: Jesus, em sua passagem pelo planeta, foi a sublimação individualizada do magnetismo pessoal. Assim como Jesus foi e continua sendo a sublimação, a personificação do amor aqui na Terra, ele também, conforme nos fala Emmanuel, foi a sublimação individualizada do magnetismo pessoal. E aí ele diz ainda, em sua expressão substancialmente divina. As criaturas disputavam-lhe o encanto da presença, as multidões seguiam-lhe os passos, tocadas de singular admiração. Então é por isso que, conforme nós encontramos também no livro, há 2000 anos, aquele encontro de Jesus com Emmanuel, o senador romano Públio Lentulus, ele mesmo relata, Emmanuel, ele relata que a pessoa que encontrava Jesus não tinha condições de olhá-lo diretamente nos olhos. Então Emmanuel nos relata lá em há 2000 anos que quando ele encontrou Jesus, quando ele percebeu, ele estava de joelhos aos pés de Jesus, em prantos. Ele nem percebeu que ele tinha se ajoelhado, se curvado perante Jesus. Tal o magnetismo de Jesus. Imaginemos o magnetismo em volta de Jesus. E da mesma forma, espíritos altamente elevados que vieram à face da Terra. Qual o magnetismo? Com certeza uma caminhada de bilhões de anos para chegar a esta condição de depuração. Todos nós, conforme Jesus nos lembra, todos nós chegaremos a esta condição de fazer tudo o que ele fez e muito mais. E na sequência, só como lembrete, da última vez que falamos aqui nesta casa, nós conversamos acerca das curas também, que está no capítulo 44 deste mesmo livro, e do magnetismo pessoal de Jesus. Hoje estamos falando, mas é importante nós lembrarmos, diversas passagens que nós encontramos nos 4 evangelhos que tratam e relatam
este magnetismo de Jesus, transformando água em vinho, que é aquele chamado primeiro milagre que nós conhecemos nos evangelhos, aquela pesca milagrosa, a segunda pesca milagrosa, a multiplicação dos pães, Jesus caminhando sobre as águas, Jesus acalmando a tempestade, a segunda multiplicação dos pães, a figueira estéril, e assim por diante. Ainda ele nos fala que Jesus, na transfiguração no Tabor, a ressurreição de Jesus, e ainda nos fala também sobre a cura dos possessos gadarenos, a libertação dos possessos de Cafarnaum, a cura da filha, no caso aqui a cura da filha da mulher cananeia, a cura de Maria Madalena, tantos processos de curas envolvendo o magnetismo, como veremos no final, no livro Francisco de Assis, um belíssimo relato com a interferência direta de Jesus agindo com as mãos de Francisco de Assis. Então, Francisco de Assis, neste livro Francisco de Assis, nós encontramos informações do espírito miramês que para aqueles processos de recuperação imediata, instantânea de tecidos apodrecidos, somente Jesus agindo, que nenhum espírito no orbe terrestre, sem a interferência direta de Jesus, tem condições de reconstituir instantaneamente tecidos apodrecidos. Somente Jesus tem esta condição. E aí nós encontramos, já que estamos falando de magnetismo, nós encontramos também no livro No Mundo Maior, de autoria de André Luiz, através de Chico Xavier, que tem como orientador desta obra Calderaro, um espírito altamente esclarecido num diálogo com André Luiz, onde ele nos fala sobre o uso do magnetismo. E aí ele nos fala num capítulo que tem como título Alienados Mentais, que é o capítulo 16. E aí ele diz o seguinte, destacamos aqui apenas algumas frases para adiantarmos, para seguirmos adiante. Então Calderaro nos diz o seguinte, e André Luiz anotou: o infeliz vem sendo objeto de práticas hipnóticas de implacáveis perseguidores. Acha-se exposto a emissões contínuas de forças que o deprimem e enlouquecem. Trata-se de um homem, acrescentou Calderaro, que em encarnações anteriores abusou do magnetismo pessoal. E aí André Luiz estranhou esta informação de Calderaro, daquele espírito que em encarnações anteriores tinha abusado do uso do magnetismo pessoal. E aí ele questiona a Calderaro como as ciências magnéticas são de ontem, já que a obra No Mundo Maior foi psicografada em 1947 e o magnetismo do século XVIII para o século XIX. Então aí Calderaro responde a André Luiz e a todos nós: acreditas você que teriam sido iniciadas com Mesmer? Então Calderaro questiona André Luiz: você acha que magnetismo ele iniciou na Terra com Anton Franz Mesmer? O que nós conhecemos hoje vulgarmente com o pseudônimo Vovô Pedro, que foi aquele espírito maravilhoso que mandou para nós a fórmula da pomada Vovô Pedro através das mãos abençoadas de João Nunes Maia, que só 10 anos depois ele ficou sabendo que tinha sido Mesmer quem tinha psicografado através dele. Então, André Luiz recebeu esta resposta de Calderaro: mas você acha que o magnetismo iniciou aqui na Terra com Mesmer? E aí ele diz na sequência: se considerarmos o sentido literal do texto, o abuso do magnetismo pessoal teria começado com Eva no paraíso. Então aqui Calderaro nos informa que se considerarmos literalmente o que nós temos de informação, lá no Antigo Testamento, o primeiro abuso do uso do magnetismo pessoal, quem teria utilizado primeiramente aqui na Terra o magnetismo pessoal de forma incorreta, teria sido Eva.
Então, desde quando existe o ser humano na Terra, já que simbolicamente Adão e Eva teriam sido os primeiros habitantes da Terra, então desde quando existe habitante na Terra, existe magnetismo, já que é nosso, ou seja, nós carregamos conosco, de acordo com a nossa capacidade, mais ou menos, o nosso magnetismo. Todos nós somos fontes de energia, somos geradores, somos dínamos, gerando constantemente energias. E avançando, nós encontramos várias outras passagens evangélicas onde nos fala sobre as curas realizadas por Jesus, a cura de 2 cegos, cura junto ao lago, a cura de um surdo gago, a cura do cego de Betsaida, a cura de 10 leprosos, conforme nós encontramos aqui na notação de Lucas, onde ele anotou com detalhes, já que ele era médico, ele anotou com detalhes essa cura que Jesus realizou, a restauração da orelha do servo do sumo sacerdote, aquele sumo sacerdote que Pedro havia cortado um pedaço da sua orelha, e várias outras, encerrando aqui com a chamada ressurreição de Lázaro. E aí voltamos às palavras de Emmanuel, no capítulo 110, onde Emmanuel continua nos dizendo o seguinte: quase toda a gente buscava tocar-lhe a vestidura, conforme nós encontramos em vários relatos, em especial naquele relato daquela mulher que carregava com ela uma hemorragia por 12 anos, todos procuravam tocar Jesus. E nós, já fomos tocados por Jesus? Nós já verdadeiramente acordamos desse sono profundo? Ou melhor, daquela condição de talvez estarmos ainda nem na condição de começarmos a seguir Jesus, ou estarmos numa letargia profunda? Então nós precisamos, sem sombra de dúvida, ouvir estas palavras, estes ensinamentos que os Espíritos nos trazem, os Espíritos amigos, ouvirmos e internalizarmos os ensinamentos de Jesus para sairmos desta condição de coma profundo e sermos tocados por Jesus e começarmos verdadeiramente o nosso processo de transformação verdadeira. E aí Emmanuel acrescenta o seguinte: dele emanava irradiações de amor que neutralizavam moléstias recalcitrantes, neutralizavam e restauravam tecidos até mesmo apodrecidos. E aí diz ainda que produzia ao mestre espontaneamente o clima de paz que alcançava quantos lhe gozavam a companhia. Imaginemos a companhia, estarmos na companhia de Jesus. Se todos aqui na região onde nós habitamos hoje, em especial em Minas, constantemente disputavam estar próximos de Chico Xavier, imaginemos estarmos próximos de Jesus de Nazaré. É por isso que Emmanuel nos diz que todos disputavam estar ali próximos de Jesus. E aí ele diz na sequência: se todos nós realmente pretendemos, pois, um caminho mais fácil para a eclosão plena de suas potencialidades psíquicas, então aqui Emmanuel nos dá uma receita. Se queremos realmente eclodir esta potencialidade que todos nós temos, esta potencialidade psíquica, é razoável, é necessário, é imprescindível que aproveitemos a experiência que os orientadores terrestres nos oferecem neste sentido. Mas não te esqueças, Emmanuel aqui nos dá uma receita e nos dá também um belíssimo conselho. Mas não te esqueças, não nos esqueçamos dos exemplos e das vivas demonstrações de Jesus. Como o nosso companheiro Eudes, que aqui se encontra nesta página, neste momento, gosta de constantemente lembrar que todos nós queremos ser Jesus, queremos ser J. Cristo, mas nós não queremos, conforme Emmanuel nos fala aqui, seguirmos os seus exemplos, carregarmos a cruz que Jesus carregou. E aí Emmanuel encerra dizendo o seguinte: se intentas atrair
é imprescindível amar. Então aqui ele nos dá uma outra receita. Primeiro ele nos fala que é preciso que nós não nos esqueçamos dos exemplos demonstrados por Jesus. E se precisamos, ou melhor, se intentamos, se realmente pretendemos atrair boas energias, é imprescindível que aprendamos a amar. Se desejas, ele dá mais um conselho, se desejas influência legítima na terra, santifica-te pela influência do céu. Então aqui encerra Emmanuel este capítulo 110. Mas para acrescentarmos um pouco mais informações às nossas reflexões, nós buscamos também e encontramos no livro Maria de Nazaré, relatos também do espírito miramês, através de João Nunes Maia. Na versão que eu tenho, na página 376 e 377, ele nos traz um relato belíssimo, quando Jesus, nos braços de Maria, com aproximadamente 40 dias de nascido, foi até o templo. E aí ele relata aquela situação em que leprosos, uma família de leprosos, estavam ali próximos da escada do templo, quando Maria foi passando com Jesus. E aqui o relato nos traz que a sombra de Jesus, ali passando sobre os leprosos, foi restaurando espontaneamente e instantaneamente aquelas peles apodrecidas, aqueles tecidos apodrecidos. Então aquela família de leprosos foram curados com o magnetismo, através do magnetismo pessoal de Jesus, ele com aproximadamente no corpo físico 40 dias de idade. Então Maria percebeu tudo aquilo e os espíritos amigos falaram a ela: mulher, não queiras interromper o que a bondade de Deus está determinando por intermédio de teu filho. Ele deve operar maravilhas desde pequeno, como comprovação de sua chegada no reino dos homens. Então, Maria recebe esta advertência amorosa, este conselho amoroso, falando que Jesus, desde pequeno, já tinha que dar demonstrações a que tinha vindo à Terra. E para encerrarmos as nossas reflexões, como havíamos dito lá no início, trouxemos aqui informações de curas através do magnetismo pessoal de Francisco de Assis, conforme nós encontramos no livro Francisco de Assis, que é uma belíssima biografia de Francisco de Assis, também através de, no caso aqui, através do espírito miramês, médium João Nunes Maia, a mesma dupla do livro Maria de Nazaré e tantas outras obras que vieram à Terra através dessa parceria abençoada, miramês, João Nunes Maia, inclusive a fórmula da pomada Vovô Pedro, através de João Nunes Maia, conforme havíamos dito anteriormente. Então aqui, no capítulo de número 16, onde relata a primeira visita de Francisco de Assis, quando começou a formar a sua equipe de franciscanos, quando ele foi pedir, na sua primeira visita a Roma, quando ele foi pedir autorização ao Papa para a realização do seu trabalho, para que a igreja permitisse que ele realizasse o seu trabalho. E aí Francisco de Assis, ele ficou hospedado em uma hospedaria próximo de Roma, numa hospedaria que tinha como proprietário um português por nome José Maria. Então, Francisco de Assis, conforme nós encontramos aqui, tinha ido para falar com o Papa, mas ele e mais um bando de, no caso aqui, de pobres, que eram os seus seguidores, um punhado de maltrapilhos, que não tinham chance nenhuma de falar com o Papa, já que eles usavam sacos para se vestirem. Então, este hospedeiro, esse senhor português, José Maria, certa noite ele teve um sonho, quando Francisco de Assis e os seus seguidores, os franciscanos, estavam na sua hospedaria depois de alguns dias. Ele teve um sonho que, na verdade, ele mesmo relata a Francisco que não tinha sido verdadeiramente um sonho, mas uma revelação. Então vamos ler aqui de uma forma rápida
o que diz o senhor José Maria: meu amigo, na noite passada tive um sonho que não acredito ser sonho, mas realidade. Pude observar com clareza um cortejo de anjos descendo nesta estalagem e adentrando-se pela casa à tua procura. Imaginemos presenciar a chegada de um cortejo de anjos para visitar alguém que você está hospedando, conforme diz. Muitas das vezes nós hospedamos anjos sem nem sabermos disso. Assim aconteceu, isso acontece nas nossas famílias, assim aconteceu com este senhor, que a partir daquele momento passou a ter certeza de quem era Francisco de Assis. E aí ele diz ainda que alguns daqueles que faziam parte daquele cortejo de anjos beijaram as tuas mãos, falando palavras de conforto e de esperança, e cobrindo-te da mais bela roupagem que se pode pensar. Pareceu-me que o céu desceu à terra, e a tua procura, e até alimentos te deu na forma de luz. Então aqui o senhor José Maria presenciou esta visita belíssima, onde ele informou a Francisco de Assis, já que Francisco de Assis quase não ingeria alimento físico, que até alimento na forma de luz este cortejo de anjos ofereceu a Francisco de Assis. E Francisco de Assis ficou quietinho, não respondeu nada ao senhor José Maria. E José Maria falou para ele que até aquele momento ele tinha certeza que ele não conseguiria falar com o Papa, mas que a partir daquela revelação ele tinha certeza que ele precisava e conseguiria falar com o Papa. Na sequência, a mulher do senhor José Maria, a dona Zita, falou para eles que eles não podiam trabalhar na sua estalagem como eles estavam trabalhando de graça, já que o senhor José Maria não quis receber valor nenhum pela hospedagem. E aí Francisco de Assis fala para ela: senhora, os teus sentimentos estão iluminados pelo amor. No entanto, quero que todos desta casa saibam que o trabalho para nós é força que alivia a consciência e desata a alegria presa no coração. O primeiro dever do homem deve ser o trabalho, que com amor é oração das mais festejadas pelos anjos do céu. Então aqui Francisco de Assis nos informa, conversando com Dona Zita, a esposa do português José Maria, que o nosso primeiro dever é o trabalho que precisamos realizar com amor. E na sequência, antes de fazermos o relato da cura realizada através das mãos de Francisco de Assis, nos diz aqui o relato seguinte, de uma conversa dias depois de José Maria com Francisco de Assis, onde ele fala o seguinte: Francisco, tenho uma filha que amo muito. A princípio ela foi quase desprezada pela minha esposa, não sei bem por que motivo, só sei que ela é minha própria vida e que, de 3 anos para cá, começou a apresentar umas escamas em todo o corpo. Aí ele fala que eu durmo no quarto dela todas as noites por amor. Não me esqueço desta criatura um só minuto. É uma moça linda, em seus 22 anos de idade, que tinha muitas esperanças na vida. E aí ele fala ainda o seguinte, mais adiante: já procuramos todo tipo de tratamento e falharam todos. Tenho dinheiro e posso gastá-lo para curá-la, mas com quem e onde? Não temos onde procurar. E aí Francisco de Assis, ele pede a Francisco que visite com ele a sua filha no quarto onde ela estava. E aí vamos começar aqui o relato de uma forma breve do que aconteceu nesta visita. Mas antes Francisco diz o seguinte: meu irmão, é bom confiar mais em Deus, não se esquecendo de Jesus, que curava todos os tipos de leprosos com um toque de suas divinas mãos. E ele pode estar presente onde se reúna em seu nome. Deus
não é Deus de medidas. O seu amor é imensurável e atende a todos os seus filhos. A fé constitui a chave que abre todas as portas para o milagre da vida. Tem mais na sequência relatos, mas é bastante extenso. E aí começamos aqui, Francisco de Assis, já no quarto desta moça com o pai, e também com uma serva, uma escrava, que auxiliava nos cuidados desta moça, quando o pai não estava presente, estava trabalhando. Então aqui, Francisco de Assis, já completamente entregue para o trabalho, houve uma voz que ele conhecia já de muito tempo e que ele sabia perfeitamente quem falava aos seus ouvidos. Então ele ouve o seguinte: Francisco, Francisco. E ele respondeu mentalmente: Aqui estou, meu senhor. Que queres que eu faça? Quando nós iremos chegar à condição de um espírito? Tivemos uma interrupção aqui, mas voltamos. Então, ouvindo estas palavras, Francisco responde: Aqui estou, meu senhor. Que queres que eu faça? Como havíamos perguntado antes, quando chegaremos a esta condição de disposição e preparo para atendermos e respondermos a um chamado deste? Aqui estou, meu senhor. O que queres que eu faça? E aí Jesus, já quem estava falando aos ouvidos espirituais de Jesus, de Francisco de Assis, era o próprio Cristo. Então ele diz a Francisco: começa hoje a tua missão de erguer a minha igreja, fazendo lembrar o que eu fiz. Deves falar das belezas dos céus, do tesouro espiritual que constitui o Evangelho. E aí Jesus ainda diz: insistir no bem até o fim da tua vida. E conforme nós conhecemos na biografia de Francisco de Assis, assim ele fez. Insistiu no bem até os últimos segundos da sua vida, porque Jesus assim havia orientado que ele erguesse a sua igreja, ou reerguesse a sua igreja. Aí ele fala que deveria insistir no bem até o fim da sua vida, sem jamais esmorecer. São essas as sementes da vida na vida de Deus. E ainda Jesus acrescenta que o que vais agora fazer é fruto do que vives. Então aqui Jesus lembra para ele que o que vai acontecer a partir daquele momento, uma cura instantânea, já era natural, era aquilo que ele vivia. Inclusive na época de Francisco de Assis, na roupagem de João Evangelista, ele também realizou curas, em especial numa última noite em que ele atendeu publicamente a uma multidão na igreja de Éfeso. Centenas de leprosos foram curados através das mãos abençoadas de João Evangelista naquela época, Jesus agindo através das suas mãos, sobrepondo as mãos abençoadas às mãos de João Evangelista. Da mesma forma aconteceu aqui com Francisco de Assis. Então Jesus lembra que o que vais fazer agora é fruto do que vives, pois as curas são, ante os homens, as melhores testemunhas de que estais comigo. Então aqui Jesus fala que as curas que você passará a realizar a partir deste momento é a prova do que os homens precisam para ter a certeza que você está comigo e eu estou com você. E aí ele diz ainda: eles pedem prodígios, e até hoje nós pedimos prodígios, pedimos provas, pedimos milagres, a fim de despertarem para o milagre das transformações. Então aqui Jesus fala que nós pedimos constantemente prodígios, provas, para realizarmos o milagre da transformação. E mesmo assim, não nos transformamos. E diz ainda que aqueles que assentam em tronos de ouro, ele falando do Vaticano, vão te ouvir. Você pode ter certeza que eles te receberão. Vou usar as tuas mãos e a tua língua para relembrar o meu evangelho, que por ora
está escondido, está esquecido. E aí ele diz ainda, relato de Miramês, que o ambiente, depois dessas palavras de Jesus, nos ouvidos espirituais de Francisco de Assis, o ambiente fosforeceu de luzes. 2 mãos invisíveis tocaram em Francisco, de sorte ele sentir o calor divino em seu corpo humano. E aí diz que o corpo da enferma, que chamava-se Adália, foi coberto por fluidos imponderáveis e ativos que correram em todo o seu ser, restabelecendo, por encanto, todos os tecidos da sua epiderme. No êxtase, aqui encerra o relato, que no êxtase da operação espiritual, Francisco, reconhecendo que Jesus opera por seu intermédio, agradeceu com gratidão, sentindo-se plenamente consciente do que estava fazendo em favor daquela criatura sofredora. Então aqui Francisco agiu desta forma plenamente consciente, ele não estava inconsciente. E lembrando que neste ambiente, deste quarto, além do pai de Adália, que estava ali ajoelhado do lado da cama, da mesma forma fez Francisco de Assis, ajoelhou-se ao lado da cama, estava ali a escrava, que Francisco, quando ele adentrou o quarto, ela ia sair, e Francisco pediu para ela: não, minha irmã, Dona Afrânia, você irá ficar, porque precisaremos e iremos precisar dos seus préstimos. Então, com certeza, conforme está aqui no relato, aquela escrava, boníssima por nome Afrânia, foi aquela maior doadora de fluidos animal para a operação de todo aquele trabalho de recuperação, já que o relato nos fala que da sua boca, dos seus ouvidos, saíam gases, aquela fonte jorrando gases e sendo direcionado para o corpo da enferma e sendo utilizado na recuperação da sua epiderme, da sua pele, de uma forma instantânea. Então que possamos refletir sobre isto, meus irmãos, e que possamos verdadeiramente nos prepararmos para o verdadeiro trabalho que nos aguarda. Nós ainda não estamos preparados, nós ainda não estamos trabalhando. Às vezes achamos que estamos realizando grandes obras, grandes coisas, mas ainda não estamos fazendo assim grandes coisas. O trabalho ainda nos espera, e espera este trabalho a nossa verdadeira transformação, que possamos realizar através do estudo constante, da nossa educação, a nossa educação espiritual e do trabalho pouco a pouco, irmos nos aperfeiçoando e, sem sombra de dúvida, que um dia nos tornaremos verdadeiros servidores do Cristo. Muito obrigado a todos e neste momento vamos encerrar a nossa fala agradecendo a presença de todos, agradecendo a presença e direcionando a cada um de vocês o nosso abraço fraternal e de eterna gratidão. Muito obrigado pela caridade que vocês fizeram e em aqui se encontrarem comigo nesta sala virtual. Vamos fazer a nossa prece aqui de encerramento deste momento, mas na sequência os nossos companheiros lá do Grupo Espírita Libertação também entrarão ao vivo nesta página virtual para realizarem o passe à distância. Esta transfusão de energia, que não importa a distância, já que são direcionadas pela mente. Vamos fechar neste momento, meus irmãos, os nossos olhos carnais, para abrirmos a nossa visão espiritual, agradecendo a Jesus por mais este momento que nos foi concedido, momento de estudo, momentos de reflexões acerca dos ensinamentos belíssimos de Jesus de Nazaré. Gratidão a todos, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Uma boa noite a todos, recebam mais uma vez o meu abraço fraternal e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. Até breve, meus irmãos.